Olá, galera, tudo beleza com vocês? Galera aí que curte as aulas de biologia aqui no nosso canal Ribamar Biologia, aulas para o ensino médio, conteúdos do ensino médio, né? E nós estávamos falando sobre biotecnologia, atualidades em genética, e vamos continuar essa aula falando um pouquinho sobre os genes no momento agora. Portanto, a vocês que vão assistindo aí, ao final da aula, se gostarem, deixem o seu like, escrevam seus comentários, o que você gostou, o que não gostou. Enfim, a sua opinião é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade das nossas aulas. Vamos começar a falar sobre os genes. Aqui está o modelo de uma célula eucarionte, né? Veja o núcleo. Os cromossomos aqui no núcleo. O cromossomo é uma molécula constituída por DNA e proteínas, e o gene é um pedaço, um fragmento, um segmento de DNA. Olha aqui de novo, esse aqui é um exemplo, aqui de novo, célula, cromossomo, o DNA e o gene. O gene é um segmento de DNA que tem a capacidade de codificar proteínas. Olha lá, gene é um segmento de DNA contendo a informação para a síntese de uma cadeia polipeptídica ou do RNA mensageiro. Ampliando o conceito, um gene pode ser considerado como sendo cada uma das informações contidas em uma molécula de DNA, que por sua vez contém milhões de pares de bases e milhares de informações genéticas. Os genes vão ser, a gente vai ver que a gente sabe já, aliás, né, nas aulas de síntese proteica, que eles são formados por uma trinca de bases, né, no RNA, que leva a informação contida no gene. Vamos lá. Os genes possuem uma região promotora, que é a região onde se inicia a síntese do RNA mensageiro, e uma região onde termina a transcrição, a sequência de término da transcrição. Olha lá, em bactérias, a sequência, vamos lá, em bactérias que são procariotos, a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo corresponde exatamente à sequência de base do DNA que foi transcrito para o RNA mensageiro. Já em eucariotos, a sequência de base que codifica os aminoácidos encontra-se intercalada com sequências que não participam diretamente da codificação. São chamadas respectivas de exons e de introns. De exons e de introns. Vamos ver como é que é isso. Isso aqui é a estrutura de um gene procariótico. Observe que ele tem uma região promotora, onde se inicia, a região codificadora e a região onde termina a síntese do RNA. Já aqui, olha só, aqui um gene eucariótico, observe que ele tem essas partes aqui em azul, que são chamadas de introns, e as partes em vermelho, que são chamadas de exons. Os exons são as regiões codificadoras, e os introns são as regiões que não são codificadoras. Então o DNA manda a mensagem, olha só, a região promotora e a região de término. O DNA manda a mensagem pelo RNA mensageiro, que irá fazer com que o gene fique com toda a região para codificar uma proteína. Não se sabe ainda exatamente a função dos introns, né? Assim, se sabe pouca coisa, né? Mas assim, a gente sabe que eles certamente eles influem na atuação aqui eles não codificam, mas influem nos exons, na região codificadora. Splicing genético, que é como ele vai fazer isso aqui. Vamos lá. Splicing genético refere-se ao corte e emenda de regiões do gene durante a transcrição gênica de eucariotos. O corte e emenda de regiões, que seria o corte dessas regiões não codificadoras, permanecendo apenas as regiões codificadoras.
O segmento de DNA correspondente a um gene é lido de forma contínua, o que resulta em um pré-mRNA, ou seja, o RNA mensageiro, com introns e exons. Os introns são degradados e os exons são unidos para formar o RNA mensageiro. Olha aqui, os introns degradados e aqui o RNA mensageiro sendo formado. Aqui seria o pré-RNA. Olha só, mais um esquema aqui, ó. O gene, ó, um exon e o intron. Olha a região da transcrição. O splicing, o que é o splicing? O splicing é esse corte aqui e a emenda das partes que são. Corta a parte não codificadora, que são os introns, e emenda a parte codificadora, que seriam somente com os exons. E aí vem ocorrer a tradução formando a proteína. Então o splicing do gene se refere, ó, splicing genético, se refere ao corte, aqui também tá, ao corte e emenda de regiões do gene durante a transcrição gênica. Tranquilos isso aqui, né, gente? Tranquilíssimo. Olha só, mais uma vez aqui, ó, os introns e os exons, o splicing, que é a retirada dos introns, e a consequente emenda das regiões codificadoras, tendo o RNA mensageiro. E continuando, já que falamos sobre os genes, vamos falar agora sobre a manipulação genética, a manipulação destes genes. É uma área da biologia conhecida dentro da genética, né, conhecido como tecnologia do DNA recombinante. Olha só, vamos ao conceito. Aqui uma imagem da dupla hélice do DNA, né, uma ilustração, e vamos lá. É um conjunto de técnicas de manipulação de DNA, que permite isolar e multiplicar genes, e também de transferir genes de um indivíduo para outro, inclusive de espécies distintas. Como ocorre a tecnologia do DNA recombinante? Ela ocorre através da ação de enzimas, né, descobertas em bactérias, chamadas genericamente de endonucleases de restrição. Endonuclease de restrição. Aqui está, aqui de novo, foi nos anos 70, né, que elas foram descobertas, né, na defesa de bactérias contra bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. E elas funcionam como verdadeiras, olha aqui, entre aspas, tesouras moleculares. Elas cortam o DNA viral infectante em pontos específicos, inativando o ataque. Então ela corta o DNA do vírus em pontos específicos que ela vê que iam dar a capacidade do vírus atacar. E assim ela inativa o ataque. Olha só a tecnologia aqui, agora a gente vai explicando passo a passo. Os pesquisadores querem estudar um gene humano que produz uma proteína que não se sabe uma função. 2, ó o passo 2. Os pesquisadores recortam, ó, utilizando as endonucleases, recortam do DNA humano o gene que lhe interessa. E esse fragmento de DNA contendo o gene é multiplicado pela reação da polimerase em cadeia, a famosa PCR, né? Que é até um tipo de exame hoje do coronavírus, né? Para saber se está infectado ou não. Utiliza essa técnica. Essa técnica já é um pouco antiga, mas ela funciona muito bem. Ela é uma digamos assim, que ela multiplica, né, a pequenas partes. A região da polimerase em cadeia. Então olha aqui, ó, o gene é multiplicado, né, por PCR para obtermos várias cópias do mesmo fragmento ou da mesma informação genética. A mesma enzima que clivou o gene do DNA humano é utilizada para clivar o plasmídio bacteriano. Lembre-se que o fragmento de DNA ao ser clivado gera pontas adesivas que são complementares ao plasmídio se este for clivado com a mesma enzima. Vamos ver como é que é isso aqui. Aqui e aqui. Isso aqui é um vetor de clonagem, é um plasmídio. Plasmídio é um pequeno DNA circular presente nas bactérias. Aqui um cromossomo eucariótico.
O gene de interesse, aqui no caso, por exemplo, isso se faz aqui com o gene que produz a insulina, né, para o controle do diabetes. E o gene de interesse, ele é cortado aqui com as endonucleases de restrição. Olha aqui o gene, ó, os fragmentos de DNA, olha aqui. Isso aqui é o cromossomo, que os fragmentos de DNA, aqui são os genes, né? E aqui o gene de interesse. A mesma enzima de restrição, você vai tirar um pedaço dela aqui do plasmídio bacteriano. O plasmídio bacteriano. E vai colar com a enzima chamada ligase. Vai colar aqui essa parte do gene humano que você era do interesse do pesquisador, ele cola aqui no vetor recombinante. Esse vetor, ele volta ele para uma bactéria hospedeira, que está sem o plasmídio, e essa bactéria começa o quê? A se multiplicar. As bactérias, só lembrando, elas se reproduzem por reprodução assexuada, por bipartição, divisão binária, cisparidade. E esses genes começam a se... e esse DNA, o plasmídio modificado, começa a se modificar. Essa é uma técnica utilizada para produzir insulina, né? A produção de insulina como medicamento mais barato. Então aqui, eles querem estudar, corta o pedaço do plasmídio, que é o DNA bacteriano, emenda o pedaço ao plasmídio, com uma proteína chamada ligase. O corte é feito com outras enzimas, chamadas de endonucleases de restrição. O plasmídio está aqui já modificado com o gene humano, e aqui a bactéria ela passa a ser uma bactéria transgênica, porque pegou o gene de humanos. E ela começa a se multiplicar, e esse gene, no caso, se for o gene que produz a insulina vai ser retirada dessa uma cultura de bactérias e fazer o medicamento, que antigamente se tirava de animais, de porco, era de bovino, de suíno, né? Então é uma técnica bem em conta, né? Assim, uma das grandes utilidades aí. Isso é manipulação genética pura. Olha só, o passo 5 que eu já havia falado, o plasmídio clivado é misturado com os fragmentos de DNA e uma enzima chamada ligase, que é essa aqui, cola os fragmentos ao plasmídio, né, produzindo o DNA recombinante. E ele é introduzido na hospedeira. E a hospedeira é colocada em um meio nutritivo seletivo e apenas aquelas que possuem o DNA recombinante irão crescer. Após muitas gerações de bactérias, o produto da expressão dos genes, as proteínas humanas, são purificadas das bactérias. Aqui está o crédito de onde foi tirado, o dia da consulta e tal. E muito interessante, foi no dia dos namorados, dia 12/6, 1h da tarde. Agora de 2021. Foi um sábado, né? Então está aí a explicação simples, bem simples, né, para como se procede a tecnologia do DNA recombinante, a manipulação genética. Olha só, aqui isso leva a vários pensamentos, reflexões sobre coisas que podem vir no futuro, como manipular a cor do olho, a cor da pele, o tipo de cabelo. Isso já são coisas que acontecem, né? Assim, que são perfeitamente possíveis de acontecer. Basta que tenha regulação, onde cada país tem um tipo de regulação para esse tipo de pesquisa. De novo aqui, o DNA de interesse. Olha só, aqui o plasmídio, o DNA de interesse, parte do plasmídio é cortado e é colocado o DNA de interesse no local. Aí é o DNA recombinante. Bom, essa técnica de DNA recombinante, ela é interessante, que ela permitiu o surgimento de um avanço de várias áreas, principalmente no que diz respeito à saúde e alimentação entre os humanos. A gente vai vendo aqui ao longo da aula. Bom, e aí, agora a gente começa a falar sobre a separação de fragmentos de DNA e a posterior identificação de indivíduos através do famoso exame de DNA. Essa técnica de separação de fragmentos é chamada de eletroforese, que está em um aparelho relativamente simples.
Como funciona a eletroforese? Ó, é uma técnica que analisa fragmentos de DNA e outras moléculas orgânicas, como RNA e proteínas. Essas técnicas aqui permitem análise, né, de indivíduos, de parentesco evolutivo, descoberta, enfim, revoluciona mesmo, revolucionou a forma de vermos o mundo, a biotecnologia, o avanço na genética, né? Consiste em colocar fragmentos de DNA em uma matriz de gel imersa em uma solução tampão, que atua na condução da corrente elétrica e na manutenção do pH do meio, e vai submetê-la a uma corrente elétrica. A extremidade em que está o DNA é conectada ao polo negativo e a outra extremidade ao polo positivo. Olha aqui, vamos aqui em A, gel ao polo negativo, o polo positivo, as amostras de DNA, aqui a solução, olha aqui, os fragmentos, o DNA é corado para ser visualizado, né? Olha aqui, grandes fragmentos, fragmentos médios e fragmentos pequenos. E esse DNA, ele vai sendo transportado, com a aplicação da corrente elétrica, ele vai sendo transportado. Olha só, com a diferença de potencial elétrico gerada, os fragmentos de DNA são deslocados para o polo positivo. Do polo negativo, eles vão se deslocar para o polo positivo. Os fragmentos mantêm-se separados, sendo que os menores chegam primeiro que os maiores. Eles vão driblar, né, as fibras constantes neste gel. Terminada a eletroforese, a placa de gel é tratada com corantes capazes de evidenciar o DNA. Desse corante, o mais utilizado é o brometo de etídio, né? Então, olha só. Ele aqui está aqui, ó, como é colocado, tá vendo os fragmentos de DNA aqui? Isso aqui são tudo fragmentos de DNA que eles vão migrando. Depois que cora, né, ele é migrado. Ele vai do polo negativo para o polo positivo. Olha só aqui, os fragmentos mantêm-se separados, até porque o DNA ele tem grupamento fosfato, né? E grupamento fosfato, lembre-se, o fósforo é um elemento químico, salvo engano, do grupo 6A na tabela periódica. Então é um elemento bastante eletronegativo, é um não metal, né? Então vamos passando aqui. Olha só, a identificação de seres vivos. Com diferentes moléculas de DNA, como diferentes moléculas de DNA possuem diferentes sequências de nucleotídeos, um nucleotídeo ele é constituído por uma ribose, uma pentose, né, que no caso do DNA é uma desoxirribose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Olha lá, quando submetido, então eles possuem diferentes sequências de nucleotídeos e quando submetidas às endonucleases de restrição, originam fragmentos o quê? De diferentes tamanhos. A análise destes fragmentos, parei para beber uma água, a análise destes fragmentos permite notar diferentes padrões para cada segmento de DNA, o que levou os cientistas a cogitar a possibilidade de identificar o indivíduo pela análise desses fragmentos de DNA. É o que a gente chama de DNA fingerprint. DNA fingerprint. Isso aqui, depois de corado, faz a eletroforese, separa os fragmentos de DNA. E aqui, uma amostra de sangue, aqui, A amostra de sangue, aqui no caso de um crime, uma amostra de sangue, é esse do meio. E aqui eles analisam o DNA de 7 suspeitos, aqui, suspeitos, 7 suspeitos. E aí eles vão comparar essas regiões, qual que é mais parecida uma com a outra. A gente olhando aqui, a gente vai perceber que essa amostra aqui, olha esse suspeito 3. Olha essas partes mais coradas. Olha só como estão nas mesmas posições. Então, através dessa técnica aqui, permite identificar o sujeito. Depois vai lá e bate um papo com ele e pronto, se pega o sujeito. São vários os casos de descoberta de crime. Assim, essa técnica é muito utilizada na genética forense e na genética policial também, né? Entre investigações, descobertas de crimes, enfim. São inúmeras as histórias.
Observe que o padrão dessas aqui é bem diferente. Esse padrão aqui também difere bastante. Esse aqui sendo um pouco parecido, mas difere aqui. Olha só, e esse padrão aqui é semelhante a esse. O índice de acerto de um exame de DNA é de 99,9999999 e noves e quantos noves forem necessários por cento. Certo? Então é quase 100%. Não tem nada 100%, mas é muito difícil dar errado. Olha só, o DNA fingerprint é o estudo o DNA fingerprint é o estudo do DNA que é separado através da utilização de endonucleases de restrição específicas e separados através da técnica de eletroforese. Pequenas sondas moleculares são utilizadas, que são pequenas moléculas de DNA de fita simples com algum tipo de marcação detectável, né? Geralmente é algum elemento radiativo. E as VNTRs, né? Que é a variação do número de repetições, a variação no número de repetições, de sequências de repetições. Variação no número de sequências de repetições. São regiões do DNA não codificadoras que são mapeadas, os famosos introns, né? Os exons que a gente olhou agora há pouco. Olha aqui, ó. Olha só, não sei se lembram, olha aqui, ó. Os exons, eles codificam e os introns não codificam. Bom, é isso aqui sobre a identificação de pessoas. Olha aqui um caso de paternidade. Aqui a loja está ilustrada, é uma figura, não é um exame igual a esse aqui. Isso aqui são dados mesmo tirados, mas aqui são figuras. Olha só, uma criança e a mãe. O possível pai, o 1 e o 2, os dois suspeitos. Aí é só comparar o padrão da criança, pode ver que vai bater mais com esse. Aqui não tem dele, do pai, mas tem da mãe. Aqui tem da mãe e do pai. Olha só, aqui a mesma coisa. Aqui não tem, mas aqui tem, ó. E aqui não tem, é só o da mãe. Observe que esse possível pai aqui, ó, com o da criança já não dá, Então, o pai provável vai ser esse aqui, ó. As repetições aqui, onde está mais coradinho. Bem mais, repete-se com mais frequência. E os que não repetem na criança a frequência dele, geralmente são os que tem na mãe. Continuando o nosso assunto, a gente vai deixar para a próxima aula e começar a falar sobre clonagem. Continuando a falar sobre esse assunto de biotecnologia e atualidades em genética. Portanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.